Carlos da Cruz Sampaio Júnior ficou conhecido como falso coronel. Ele chegou até a Secretaria de Segurança Pública fazendo uso de documentos falsos e forjando um currículo que lhe dava credibilidade entre importantes nomes da segurança do Rio de Janeiro. O coronel pirata, como passou a ser chamado, conseguiu enganar até mesmo o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. E aí, rapaziada, tudo bem? Vou falar pra vocês, essa história aqui é 021, certo? Então vocês já sabem que é uma história louca. Com todo respeito aos meus amigos cariocas, fluminenses, tá? Às vezes eles ficam bravos que eu falo aqui, mas tem coisas que só acontecem no Rio de Janeiro e pronto, tá ligado? Aceitem isso, tá ligado? Mas tem coisas que só acontecem lá no Rio de Janeiro. Assim como tem coisas que só acontecem aqui em São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, Paraná, Alagoas, Maranhão, Pará. Mas o 021 é bastante complexo, tá, rapaziada? E essa história aqui é quase que inacreditável. Ela daria um filme, tá ligado? Tipo, sabe aquele filme Prenda-me Se For Capaz com o Leonardo DiCaprio e o Tom Hanks? Então, mano, deixa esse filme no chinelo, só pra vocês terem uma noção. Isso não é novo, tá? Esse negócio de falsificar currículo, essas coisas e tal, pra conseguir as coisas, a gente tem inúmeros casos aqui no Brasil, tá? A gente tem números mesmo. O cara que vai fazer um cursinho lá numa sala alugada em Harvard e aí coloca na rede social que, estudei em Harvard. Na verdade, ele foi fazer um curso com os picareta aqui do Brasil lá numa sala alugada de Harvard. Então todo mundo dá um jeitinho de deixar melhor aí as paradinhas aí pra tentar uma posição melhor no mercado de trabalho, pelo menos ser poser e mostrar para as pessoas que tem uma melhor posição aí de acordo com o que inventou. Vocês vão ver essa história aqui, vocês vão achar muito louco. Edu, roda a vinheta. Pessoal, desde a infância, Carlos Cruz Sampaio Júnior sonhava em fazer parte do Exército Brasileiro, das Forças Armadas. Mas ele não conseguiu passar no teste para a Academia Militar e acabou seguindo outro caminho. Ele entrou na Faculdade de Direito, mas abandonou o curso antes de se formar. Carlos conseguiu um emprego na área administrativa do Zoológico do Rio de Janeiro e foi ali que ele teve contato com o trabalho de segurança. No zoológico, Carlos da Cruz Sampaio Júnior montou um plano de segurança com uma série de barreiras. Depois que saiu do zoológico, ele chegou a ser sondado para trabalhar na empresa que fazia segurança da instituição, né, do zoológico, mas ele recusou a oferta. Mas pelo que a gente soube, ele tinha bastante talento por que fazer. Carlos Sampaio trabalhou com esportes e aventura e limpeza predial antes de conseguir um trabalho na Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, 021. Ele foi contratado como assessor do subsecretário e deveria executar apenas funções administrativas, mas a sua paixão pela segurança fez com que ele buscasse cada vez mais conhecimento nessa área. Sabe aquele cara bom de conversa que vai entrando na conversa na sua mente? Então, mais ou menos o que o Carlos Sampaio era. O Carlos estudou diversos livros sobre segurança, manuais de polícia e diferentes países e chegou a estudar russo pela internet para ler manuais russos de segurança. Polícia russa é pesada, tá? Depois de 3 anos de muito estudo, Carlos da Cruz Sampaio Júnior elaborou seu próprio projeto de patrulhamento das ruas do Rio de Janeiro. Ele apresentou o projeto em diferentes lugares, mas disse que ninguém se interessou, já que ele era considerado um pé inchado, ou seja, um cidadão que não é policial civil nem militar. Isso é uma história muito louca porque, por exemplo, nas milícias, hoje, boa parte dos milicianos é formado por pé inchado, que é o cara que é vigilante, não é polícia. Bom, com a mudança de governo, Sampaio acabou perdendo o cargo de assessoria, mas não desistiu de seu projeto de segurança pública. Então, no ano de 2009, Carlos da Cruz Sampaio Júnior se apresentou como patente de major e propôs o seu projeto de segurança para o 6º Batalhão de Polícia Militar da Tijuca, responsável pelo patrulhamento de bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro. 3 meses depois, ele apresentou uma nova patente e passou a dizer que era tenente-coronel. Em entrevista ao Fantástico, Sampaio Júnior afirmou que a patente de tenente-coronel lhe dava mais status, permitindo que o seu projeto fosse aceito mais rapidamente e que ele conseguiu enganar tanta gente porque tinha o dom para a carreira na área de segurança pública. Segundo ele, foi por isso que ele conseguiu enganar o pessoal. Com essa farsa, Carlos da Cruz Sampaio Júnior conseguiu implantar o seu projeto em 3 batalhões e passou a ser chamado para fazer palestras em diferentes eventos. O falso tenente-coronel planejava o policiamento, redistribuía carros da polícia pelos bairros e treinava agentes. Sampaio Júnior chegou a comandar operações nas ruas e a andar armado sem ter porte de arma, porque ele era um falso coronel, né? O falso coronel, galera, alcançou tanto sucesso que foi convidado para trabalhar na Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro mesmo, sem assessoria agora. Com o currículo que incluía curso de
Academia das Agulhas Negras, comando de um batalhão de fronteira na Amazônia e até guarda presidencial. Até guarda presidencial, Carlos Sampaio criou a sua carteira do Exército no Photoshop. O documento, galera, apresentava erros grosseiros, mas ninguém percebeu a falsificação. Depois que analisou o documento, a polícia encontrou 10 erros facilmente identificáveis. Se alguém tivesse parado para olhar a carteira, já teria descobrido isso, tá? A data de validade do documento ia até 2031. Mas os documentos oficiais do Exército, essa data era indeterminada. Quem assina a carteira de Sampaio é um capitão, o que não pode acontecer porque ele ocupa uma patente abaixo do coronel, como ele dizia que era. Além disso, há um erro de ortografia no próprio posto exercido por Carlos Sampaio. A palavra tenente-coronel está sem hífen, tá? Segundo Sampaio, ninguém lhe pediu que apresentasse documentos ao ser contratado pela Secretaria de Segurança, pois ele já tinha apresentado seus documentos pessoais quando foi contratado como assessor. Enfim, a galera fala, não, entra aí. No dia 12 de julho de 2010, o falso coronel foi nomeado para o cargo de coordenador da Subsecretaria de Planejamento e Integração de Operação, galera. Contratado pelo então secretário de Segurança José Mariano Beltrames, Sampaio recebia informações dos batalhões, participava de reuniões com coronéis e fiscalizava operações nas ruas. Para você ter noção, o José Mariano Beltrame é o secretário que implantou as unidades de polícia pacificadoras, UPPs, tá? Só para vocês terem noção. O Sampaio tinha a responsabilidade de articular o trabalho da primeira região integrada de segurança pública, que contava nada mais nada menos do que 12 batalhões. Em agosto de 2010, Carlos Sampaio Júnior chegou a participar de uma operação para prender comerciantes de substâncias ilegais que tinham invadido o hotel em São Conrado, tá? É uma parada que aconteceu em 2010 aí, que os caras invadiram o hotel Intercontinental. Tem essa história bem descrita no vídeo que a gente fez sobre o Ivan Blas, que era negociador do BOP. Com seu trabalho no 6º Batalhão, ele chegou a ganhar um prêmio por bater meta de redução de crimes estabelecidas pela Secretaria Estadual de Segurança. Essa premiação deu a cada policial da unidade R$500 mais o seu salário. Durante a sua gestão, o falso coronel se mostrava como um profundo conhecedor da segurança pública. O seu projeto ajudou a reduzir a taxa de crimes, houve uma redução de 40% no número de execuções, 42% no número de roubos e 20% dos registros de roubos de rua. O coronel era bem bom de serviço, né? Bom, ele era bastante respeitado por policiais e muito bem visto em toda a área de segurança pública do Rio de Janeiro. É bom de conversa, né? Somente 3 meses depois de sua contratação é que o Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança descobriu que Sampaio nunca tinha sido militar. Apesar da Secretaria de Segurança ficar exatamente em frente ao comando do Exército, demorou 3 meses para que fossem solicitados os documentos de Sampaio e alguém fosse buscar. E quando essa solicitação aconteceu, veio a surpresa. Carlos da Cruz Sampaio Júnior nunca tinha pisado num quartel. Ele acabou sendo preso na sala onde executava os seus serviços e passou a responder processo por falsa identidade, porte ilegal de arma, uso de registro e falsidade ideológica. Ao falar sobre o que faz, Sampaio afirma que, abre aspas, as pessoas acreditam na forma como você se coloca e o que você coloca, fecha aspas. Com conhecimento e lábia, é possível convencer alguém do que quer que seja. E olha, aqui no Brasil, que eu já vi de gente passando a lábia em bons cargos. E para você ver, né, o Sampaio ele tinha bastante habilidade para trabalhar com isso. Ele só não foi pelos meios oficiais, né? Foi no meio da maracutaia. O Sampaio só lamenta que o seu projeto de segurança tenha deixado de ser seguido depois da farsa que foi descoberta. Em entrevista ao Fantástico, o falso tenente-coronel afirmou que o que fez, lógico que é ilegal, mas não foi imoral, já que o seu trabalho trouxe benefícios para a sociedade brasileira e carioca. Agora sim, a gente vai falar sobre o homem que começou como major, virou tenente-coronel e logo já estava trabalhando na cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Tinha tudo para ser uma carreira brilhante, né? Não fosse por um pequeno detalhe. O tal homem nunca chegou a pisar no Exército. Você conhece a palavra dom? Eu acho que eu tenho esse dom para trabalhar nisso. Como eu acho que eu tenho esse dom para trabalhar em tudo que eu coloco a mão. O dom de que Carlos da Cruz Sampaio Júnior fala apareceu cedo. Nas fotos de criança, o menino já interpretava o militar. Mas quando tentou entrar para o Exército, não passou no teste. Eu acho que uma série de fatores de natureza pessoal me levaram a chegar na Academia Militar das Agulhas Negras. Tá? Mas tentei. Acabou que ficou esquecido, aí acabei enveredando pelo direito. E acabou largando a faculdade.
Muito antes de começar a carreira na segurança pública, de entrar para a secretaria, Carlos Sampaio era funcionário do Zoológico do Rio, cuidava da parte administrativa do local. Mas foi aqui que o futuro falso coronel disse que teve a primeira experiência, organizando o esquema de segurança. Eu questionava tanto a empresa de segurança que quando eu pedi a exoneração do zoológico por motivos pessoais, eu acabei sendo convidado a participar de uma empresa de segurança, em 98. Sampaio ainda trabalhou com esportes de aventura e limpeza predial até conseguir um emprego na Secretaria de Segurança, um trabalho administrativo, assessor do subsecretário. Ele andava de colete e participava de inaugurações ao lado de autoridades. E queria mais. Aficionado pelo tema, estudou livros sobre segurança e manuais de polícia de diversos países, inclusive manuais russos, idioma que ele diz ter aprendido na internet. Depois de 3 anos, elaborou seu próprio projeto para melhorar o patrulhamento nas ruas. Mas ninguém se interessou por ele. O que acontece é o seguinte, quando você chega na Secretaria de Segurança, existe um termo pejorativo, tá? Que se chama PI. O que é o PI? O PI é o pé inchado. É aquele cidadão que não é policial civil, não é policial militar. Constantemente é chamado de PI. De certa forma, ofende? É claro que ofende. Com a troca de governo, deixou a secretaria, mas não a ideia de implantar seu sistema de segurança. Em 2009, voltou à ativa, agora diretamente onde o patrulhamento das ruas é organizado. Sampaio apresentou mais uma vez seu projeto em batalhão da PM, decidido a não ser mais um pé inchado. Esse é o 6º Batalhão, responsável pelo policiamento em vários bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro, entre eles a Tijuca, lugar onde Sampaio mora. Quem entrou por aquela porta foi o ex-diretor de zoológico e funcionário público. Quem saiu de lá foi um coronel que queria espalhar o seu bem-sucedido plano de patrulhamento nas ruas para outros batalhões. Mas ele não chegou logo de cara como coronel. No começo, escolheu uma patente um pouco mais baixa. Major, na época. Como é que você fez isso? Ué, basta dizer. Basta dizer. Você disse? Isso. E as pessoas acreditaram? Sim. Durante 3 meses, o agora Major Sampaio trabalhou no 6º Batalhão, mas ainda havia dificuldade para implantar suas ideias. Então, resolveu se promover. Quando você passa a ser tenente-coronel e apresenta o seu trabalho, nossa, todo mundo diz amém. E funciona. Daí em diante, a carreira deslanchou. O falso coronel implantou seu projeto em outros 3 batalhões. Sampaio dava palestras, planejava o policiamento, redistribuía os carros da polícia nas ruas. Nos treinamentos, ensinou técnicas de abordagem, deu instruções de tiro e comandou armado operações nas ruas, determinando onde e como os policiais deviam agir. A popularidade de Sampaio cresceu tanto que ele foi convidado a trabalhar na Secretaria de Segurança. Quando eu vi que o projeto poderia ganhar uma divulgação maior e poderia surtir mais efeito, tudo bem, vamos lá, aceitei. Nessa época, Sampaio apresentava um currículo impressionante. O militar, que nunca existiu, havia cursado a Academia das Agulhas Negras, comandado um batalhão de fronteira na Amazônia e até fez parte da Guarda Presidencial. Tudo mentira. Na carteira do Exército, a foto com farda de gala. Aquilo foi uma montagem de Photoshop. Não falsifiquei, criei. É diferente, porque falsificar é você pegar qualquer documentação e transformar os dados. Eu simplesmente editei a carteira toda no Photoshop. Então eu criei. Depois que Sampaio foi preso, a polícia analisou o documento. Encontrou 10 erros grosseiros, como a data de validade até 2031. Em um documento do Exército, ela seria indeterminada. Quem assina a carteira é um capitão, o que não aconteceria na identidade de um coronel. E até o próprio posto, tenente-coronel, está escrito errado, sem hífen. Mesmo com erros tão básicos, ninguém na secretaria percebeu a falsificação. Para ser contratado não foi pedido documentos? Eu já tinha tudo, lá minha carteira do Instituto Félix Pacheco, CPF, PIS, tinha tudo lá.
A nomeação para o cargo de coordenador da Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional veio no dia 12 de julho de 2010. E o falso coronel, agora coordenador, foi trabalhar no 4º andar da secretaria. Instalado no centro do comando, Sampaio recebia informações dos batalhões, tinha reuniões com coronéis e fiscalizava operações nas ruas. Em agosto do ano passado, o falso coronel esteve em uma operação para prender traficantes que tinham invadido um hotel em São Conrado, zona sul do Rio. Sampaio acompanhou a negociação para que os bandidos se entregassem e libertassem os reféns. De colete, ele está dentro da área de isolamento, na porta do hotel. A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro fica exatamente em frente ao comando do Exército. Apenas uma rua separa os dois prédios, mas essa pequena distância levou 3 meses para ser percorrida. Foi esse o tempo que a Secretaria demorou para pedir informações sobre o seu novo contratado ao Comando Militar. Em nota, a Secretaria de Segurança alegou que Sampaio ficou 3 meses empregado porque o Serviço de Inteligência precisou desse tempo para reunir provas suficientes contra ele. No dia 7 de outubro do ano passado, o secretário José Mariano Beltrame finalmente procurou o Exército e a resposta veio no mesmo dia. Carlos Sampaio nunca tinha sido militar na vida. Na semana seguinte, ele foi preso na sala que ocupava na secretaria. A história dele lembra a de outros falsários famosos retratados no cinema. O filme Vips, que tem Wagner Moura no papel principal, conta a história do estelionatário que ficou famoso por se passar pelo filho do dono de uma grande empresa aérea. Ele participou de festas, se hospedou em hotéis caros, teve aviões à disposição. Mas para o advogado de Sampaio, esse é um caso diferente. Ele seria o único falsário no mundo, por assim dizer, que não tem vantagem nenhuma. Ele ganhava mal, ele trabalhava tanto ou mais do que os outros e otimizou todos os trabalhos da polícia. O falso coronel passou 2 meses preso. Agora responde a processos de falsa identidade e porte ilegal de arma de uso restrito e pode pegar até 6 anos de prisão. Sampaio só lamenta que o seu projeto de policiamento não é mais seguido nos batalhões e resume como conseguiu passar tanto tempo enganando as pessoas. Eu acho que as pessoas acreditam na forma como que você se coloca e o que você coloca. Se você chegar para mim e falar que é o presidente da República, se souber se colocar como presidente da República, se portar como tal e ter representatividade e ter resultado como tal, eu acho que sim. Eu passava para o presidente da República, talvez? Você talvez não. Ele passou 2 meses encarcerado por causa de sua farsa e chegou a ser convidado para treinar comerciantes ilegais de substâncias, mas recusou a oferta, dizendo que isso foge da natureza dele, pois ele sempre combateu o crime, seja como coronel, oficial ou não. Mesmo depois da descoberta da farsa, muitos membros das forças policiais ainda admiram o trabalho falso do coronel. Sampaio Júnior foi o responsável pela implementação do patrulhamento das ruas pelas viaturas através de um mapa de patrulhamento que colocava uma viatura indo e outra vindo em sentidos opostos, porque se acontecer alguma coisa no meio, você já tem a cobertura. Ele fazia slides para mostrar suas estratégias e depois ir para a rua com os policiais para colocar os seus planos em prática. Então era um cara que ele também ficava ali com os praças. Mesmo sendo impostor, ele conseguiu reduzir a criminalidade durante o período em que esteve na Subsecretaria de Planejamento e Integração de Operações da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. Segundo o seu advogado, Carlos Sampaio foi o único falsário do mundo que não teve vantagem nenhuma. Ele ganhava mal e trabalhava muito e era policial militar no Rio de Janeiro, que é um trabalho extremamente de risco, tá? Por isso ele fez o negócio provavelmente por muito amor e carinho à segurança pública do Rio, certo? Inclusive essa história é muito interessante, né? Eu já conheci muita gente que conseguiu entrar em certos lugares e fazer muita gente, enganar muita gente só pelo papo mesmo. Às vezes, galera, num país igual ao Brasil, se você finge ser uma autoridade, você consegue uma par de coisa, mano. Eu conhecia gente que entrava em certos lugares simplesmente porque não falava nada, ele só entrava. A pessoa olhava pra ele e falava, mano, isso aí deve ser uma autoridade, eu vou deixar ela passar. Coloca aí nos comentários alguém que você já conheceu que fazia esse tipo de coisa aí. Essa história é muito louca, né? Mas ela realmente aconteceu. Só deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se possível, ajuda a gente no Apoia-se ou vira membro do nosso canal por uma lata de refrigerante por mês. O preço de uma lata de refrigerante por mês, você consegue virar membro do nosso canal e ajudar a gente a produzir cada vez mais melhor. Fui, valeu, até uma próxima.